Sejam todos muito bem-vindos ao nosso curso de linguagem Java, curso focado em exercícios para a banca Sesgran Rio. Eu me chamo Vinícius Reis e é com muito prazer que estou aqui hoje para apresentar esse curso para todos vocês. Nosso objetivo é elucidarmos todas as questões de Java já cobradas na banca Sesgran Rio para que o candidato saia desse curso sem nenhuma dúvida sobre esse assunto. Abaixo vocês podem ver o meu contato, professor.verreis@gmail.com. Podem ficar à vontade para envio de sugestões, para envio de elogios, para envio de reclamações também, podem enviar, podem ficar à vontade, para pedidos de recursos, para dúvidas com qualquer que seja o assunto relacionado à linguagem Java. Podem ficar à vontade que é com muito prazer que estarei respondendo a vocês. Bom, vou me apresentar para todos vocês. Como já disse, meu nome é Vinícius Reis, eu sou graduado em Tecnologia de Sistemas de Informação pela Faculdade São José, sou também pós-graduado em Análise e Projetos de Sistemas pela Universidade Gama Filho. Atualmente, trabalho como analista de sistemas do Serviço Federal de Processamento de Dados. Já possuo 8 anos de experiência na área de TI, atuando como desenvolvedor, atuando como analista de sistemas, atuando também na parte de modelagem de sistemas, também arquitetura de sistemas. Possuo grande experiência em concursos públicos, tendo as seguintes aprovações: SERPRO, DataPrev, MPU, INPI, Petrobras Distribuidora. Vou falar aqui, antes do início do curso, de uma motivação de mostrar que Java é um assunto que realmente cai em prova, Java é um assunto que poderá fazer a diferença para um candidato que deseja, que almeja um concurso grande da banca Sesgran Rio. Vou apresentar aqui para vocês 3 exemplos de concursos recentes da banca Sesgran Rio e qual foi a cobrança de questões relacionadas a Java em cada um desses concursos. Vejamos, o primeiro é a prova da Petrobras do ano de 2012. Na prova da Petrobras foram 50 questões específicas. Dessas 50 questões, 8 questões foram relacionadas a Java de uma forma ou de outra. Um total de 16% da prova específica da Petrobras. Vejamos o segundo exemplo. Prova do BNDES, ano de 2013, um concurso top, um concurso organizado pela Sesgran Rio, que é um dos mais desejados em todo o Brasil. Nesse concurso foram 40 questões específicas. Dessas 40 questões, 8 foram relacionadas a Java. 20% de um concurso do nível do BNDES, e que o aluno que não dominasse Java, o aluno que não estivesse com um conhecimento aprofundado da linguagem Java, certamente já estaria eliminado desse concurso. Temos também outro exemplo, o concurso da FINEP, concurso bem recente, ano de 2014. No concurso da FINEP foram 25 questões específicas. Dessas 25, 4 são relacionadas a Java, os mesmos 16% da Petrobras. Então, nesses concursos recentes, em torno de 16 a 20% da prova específica é relacionada ao assunto Java. Então, é uma grande motivação para que os alunos possam estar dando uma atenção bem grande ao assunto Java, especialmente para a banca Sesgran Rio. Bom, antes de iniciar o curso também vou falar da bibliografia que acho importante para o aluno estar recorrendo no caso de dúvidas, no caso de elaboração de recursos, no caso de uma questão um pouco mais complicada. Um livro um pouco mais básico, mas que acho com uma didática muito boa, é o livro Use a Cabeça Java, da autora Kate Sierra e da editora Alta Books. É um livro para quem está iniciando, para aquela pessoa que não trabalha com Java, aquela pessoa que não tem muita familiaridade com a linguagem Java, estar iniciando seus estudos por esse curso. Não é um livro voltado para concursos, mas é um livro bem didático, bem inicial, um livro bem bacana do aluno estar estudando. O segundo livro que eu indico é o livro da certificação Java,
livro da certificação Java 6, também da Kate Sierra e do Bert Bates, e da editora McGraw-Hill. Recomendo esse livro, um livro bem mais técnico, um livro bem mais pesado e que o aluno que já trabalha com Java, o aluno que já tem um pouco mais de experiência com Java, estará estudando. Um terceiro livro que eu indico, terceiro livro, mas não menos importante, é o livro Java, Como Programar, na 8ª edição do ano de 2010, do autor Deitel e da editora Prentice Hall BR. Também é um livro bem completo, é um livro que o aluno deverá consultar, deverá tirar dúvidas, um livro muito bom. Bom, com esses 3 livros, se o conhecimento não foi suficiente para resolver alguma questão, o aluno deverá recorrer à especificação Java. A especificação é sempre atualizada no site da Oracle. Vocês podem ver o endereço abaixo, podem consultar. Para tirar uma dúvida bem específica, vale a pena o aluno estar olhando a especificação Java. A ementa do nosso curso é a seguinte. Nosso curso, nosso módulo 1, nós falaremos dos seguintes assuntos em questões ou em teoria. Sempre que achar importante, colocarei alguma teoria para embasar aquela questão para que o aluno não fique com nenhuma dúvida sobre aquele assunto. Repito, o curso é um curso voltado para exercícios, é um curso focado em exercícios da Banca Sesgran Rio, mas o curso também possuirá grande parte teórica. Então, nosso módulo 1, falaremos de características da linguagem Java, modificadores de acesso, operadores aritméticos, operadores de acréscimo e decréscimo, estruturas condicionais e de repetição, passagem de parâmetros, comparação de whoppers, estruturas de dados, continuando, exceptions, collections, classes abstratas e interface. Vale a pena frisar que faremos uma introdução ao assunto, tanto o assunto classes abstratas e interfaces, quanto o assunto herança serão mais bem explorados no módulo 2 com questões um pouco mais avançadas. Nesse módulo 1 falaremos de uma forma um pouco mais introdutória. Falaremos também da classe Math, o assunto recursividade, operadores lógicos, falaremos da classe String, falaremos de pilha e heap, complexidade ciclomática e complexidade de algoritmos. Bom, pessoal, agora vamos iniciar a resolução de questões da Banca Sesgran Rio. Só lembrando a vocês que antes de cada questão, nós iremos fazer uma breve revisão teórica, lembrando uma revisão superficial dos assuntos que serão cobrados mais adiante nas questões. A nossa primeira revisão teórica, nós falaremos das características da linguagem Java. Nesse caso bem específico, focaremos apenas na característica de Java ser uma linguagem multiplataforma. O que queremos dizer com linguagem multiplataforma na questão bem específica da linguagem Java? Isso quer dizer o quê? Quer dizer que o nosso código gerado é gerado um Java Code, ou seja, o código Java, todo ele tem uma extensão .java. Após codificarmos no nosso programa e gerarmos um arquivo com uma extensão .java, esse arquivo irá passar pelo compilador, seja via IDE, seja via linha de comando, através do comando javac, nós iremos gerar um bytecode. O que é isso? O que é esse bytecode? Seria um arquivo executável? Não. Ele é apenas um arquivo intermediário que será interpretado por uma Java Virtual Machine. Cada sistema operacional implementa a sua própria máquina virtual Java, e essa máquina virtual Java, como podemos ver aqui, o sistema operacional Windows implementa a máquina virtual Java de uma forma. A máquina virtual para Linux é implementada de uma outra forma, assim como para Mac. Então, isso é o que podemos dizer que Java é uma linguagem multiplataforma, por essa questão. Por quê? Não é gerado um programa,
não é gerado um código executável para ser executado em cada sistema operacional. É gerado um bytecode, ou seja, um arquivo .class, que será interpretado pelos sistemas operacionais, cada um interpretando a máquina virtual de uma forma diferente, só que todos eles são capazes de interpretar o bytecode gerado, o arquivo .class. Java também, só fazendo um adendo aqui para todos vocês, Java também pode ser executado em smartphones, Java pode ser executado em micro-ondas, Java pode ser executado em geladeiras, em qualquer dispositivo que possua uma Java Virtual Machine. Esse é o conceito de multiplataforma em Java. É uma característica muito importante que faz de Java uma linguagem muito robusta e poderosa. Vamos à primeira questão, pessoal. Questão da Transpetro, edital número 3, ano de 2011, prova para o cargo de analista de sistema júnior em engenharia de software. A questão número 56 dessa prova. Muito utilizada para desenvolvimento de aplicativos web, a tecnologia Java tem como principal característica gerar aplicações que rodam em qualquer dispositivo, como já vimos anteriormente, que tem acesso à internet, utilizando, entre outros recursos, o software. Pessoal, como vimos na nossa explicação, qual é o software que é implementado em cada sistema operacional para poder fazer a leitura dos bytecodes e executar esse programa Java? Qual é? É JBC, JDB, JMS, JAC? Não. Vimos na explicação que é Java Virtual Machine. Alternativa correta, letra E, JVM. Antes da segunda questão, vamos fazer uma revisão teórica do assunto que será abordado mais à frente. Vamos fazer a revisão teórica do assunto modificadores de acesso. Mais especificamente, modificadores de acesso para atributos de classe em Java. Atributos de classe em Java podem ter 4 tipos de visibilidade. São elas: Public, Protected, Package ou Private. Vamos começar a explicação do mais genérico para o mais específico, ou seja, o mais genérico atributo de classe em Java, o mais genérico modificador é o modificador public. Nele, qualquer objeto pode manipular o atributo, independente do pacote. Public é o mais genérico possível, você declarando um atributo de classe como public, qualquer objeto poderá manipular esse atributo, independente do pacote onde ele estiver localizado. Modificador de acesso protected, apenas objetos da mesma classe, descendente ou classes de mesmo pacote poderão manipular o atributo. Vejam a preocupação com o termo classes de mesmo pacote. Pessoal, por que essa preocupação com o termo classes de mesmo pacote para o modificador de acesso protected? Veremos mais à frente. Isso será bem explicado, isso ficará bem fixado para vocês não esquecerem desse detalhe. Mas por enquanto gravem: atributo protected, apenas objetos de mesma classe, descendentes, ou seja, classes que herdarão daquela classe, ou classes que estão localizadas fisicamente no mesmo pacote poderão manipular o atributo. O modificador de acesso package ou default é aquele atributo que, quando você não informar nada para o atributo de classe, esse atributo receberá a visibilidade package. Apenas objetos que estão localizados no mesmo pacote poderão manipular o atributo. Então, muito tranquilo, né, pessoal? O modificador package é o modificador default de um atributo de classe. O modificador private, apenas objetos da mesma classe poderão manipular o atributo. É o mais restritivo, o modificador mais restritivo existente para um atributo de classe em Java. Agora, pessoal, temos uma observação aqui. Uma questão que já foi cobrada em provas da SESGRAN Rio. Um assunto bem específico e que, se o candidato não estiver bem atento, ele poderá errar isso numa questão da SESGRAN Rio. Vamos lá. O que é? É a diferença entre o modificador de acesso protected em Java e o modificador de acesso protected da OML. O modificador de acesso protected em Java
é um modificador mais abrangente do que o modificador protect da UML. Por quê? Reparem agora lá em cima. Foi sublinhado para o modificador de acesso protected o termo classes de mesmo pacote. Essa é a grande diferença entre os modificadores protected em Java e protected da UML. O modificador protected em Java, objetos de mesma classe, descendente ou classes de mesmo pacote poderão manipular o atributo. Classes de mesmo pacote é a diferença, é o que tem a mais entre o modificador protected em Java do modificador protected da UML. O modificador protected da UML é mais restrito, ou seja, apenas objetos de mesma classe ou descendentes poderão manipular o atributo. Perceberam a diferença? É isso que o examinador quer saber. Isso que pode ser cobrado em uma questão da SESGRAN-Rio e o aluno que assistiu essa aula não poderá errar. Antes da questão, precisaremos saber de mais um conceito, que são modificadores que não se referem a acesso. A questão ela cobrará o modificador final. O modificador final ele poderá ser utilizado em classes, atributos ou variáveis. E seu objetivo, explicado de uma forma genérica, é impedir uma modificação posterior. Ele sendo usado em classes, ele impedirá que classes herdem dessa classe, ou seja, essa classe não poderá ser estendida. O modificador final para atributos fará com que aquele atributo não poderá ser modificado. E para variáveis, a mesma coisa. Aquela variável interna do método não poderá ser modificada dentro do método. O modificador abstract ele pode ser utilizado em métodos ou em classes. A utilização do modificador abstract em métodos faz o quê? Faz com que essa implementação seja postergada para a sua subclasse. A classe filha que implementar um método abstract da classe pai, ela sendo uma classe concreta, ela obrigatoriamente terá que implementar esse método. Se for uma classe abstrata, essa implementação poderá ser postergada para a última classe concreta daquela cadeia de heranças que será obrigada a implementar o método. O modificador abstract para classes fará o quê? Fará com que aquela classe nunca seja instanciada. O seu único propósito é ser estendida, ou seja, é uma classe de modelo. Vamos à questão. Nossa segunda questão é da prova do BNDES, edital 01 de 2012, cargo de analista de sistemas, desenvolvimento, questão número 63. Na linguagem Java, a palavra-chave final pode ser usada na declaração de classes, de métodos e de variáveis, correto? Vimos isso anteriormente. Quando essa palavra-chave é usada na declaração de uma classe, ela indica que, pessoal, vimos na revisão, modificador final faz com que não seja permitida a alteração, seja do atributo, seja da classe ou seja da variável, correto? Correto. E vimos também que a palavra-chave final, sendo usada na declaração de uma classe, faz com que o método da classe não possam ser sobrescritos. Alternativa correta, letra E. Antes da próxima questão, vamos fazer uma revisão teórica do assunto operadores aritméticos. Parece um assunto fácil, né, pessoal? Parece um assunto tranquilo, operadores aritméticos, não tem nenhum mistério. Mas o examinador pode colocar dentro da prova algumas pegadinhas, algumas questões que em Java podem complicar o aluno. Então veremos aqui algumas delas. Operadores aritméticos, muito tranquilo. Adição, sinal de mais, subtração, sinal de menos, multiplicação seria o asterisco e divisão, a barra. O operador resto, que algum aluno pode ser que não conheça, é o sinal de percentual. O que ele faz? Ele divide o operando esquerdo pelo direito e o resultado dessa operação é o resto. Então, temos aqui um exemplo, 3 resto 2, ou 3 mod 2, produz como resultado o valor 1, que é o resto da divisão de 3 por 2. Tranquilo? Muito tranquilo. Revisão teórica, operadores de acréscimo e decréscimo. Java tem uma especificidade. Ele trabalha com operadores de acréscimo e decréscimo.
É uma forma de simplificar a programação, fazer com que o programador economize código e faz com que seu código fique até um pouco mais limpo. Esses operadores podem ser inseridos antes ou depois de uma operação. Isso também pode vir a ser uma pegadinha do examinador. Esta diferença poderá produzir resultados distintos, como veremos nesse exemplo abaixo. Implementamos aqui uma classe de teste com o método main. Tranquilo, né, pessoal? Uma variável A e uma variável B. Apenas com a diferença do operador de acréscimo ser inserido antes ou depois da variável. Vamos ver que são produzidos resultados distintos. Por quê? O A é inicializado com 0. É impresso o valor A mais mais. A soma do valor 1 ocorrerá após a execução do comando systemout.println. Ou seja, nesse caso, será impresso o valor inicial, que será 0, e na linha inferior, depois do ponto e vírgula, o A passará a valer 1, mas só depois da impressão. Agora, no caso de B, B é inicializado com 0, o operador de acréscimo está antes da variável B, ou seja, essa operação será executada antes. O que será impresso? Será impresso o valor 1. Vejam que uma simples mudança de posição do operador causará resultados diferentes, como podemos ver agora. Vamos aqui a mais uma explicação, uma revisão teórica do assunto iterações. Veremos aqui a sintaxe do loop for, uma estrutura muito comum, qualquer linguagem possui essa estrutura, o loop for. Então vamos ver em Java como é a sintaxe desse operador. É o comando for. A primeira parte do comando for é a inicialização, ou seja, int x igual a 0 diz o quê? Diz que é declarada uma variável x inicializada com 0 dentro do escopo do loop. A segunda parte da estrutura é a condição de parada. Será realizado esse for enquanto x for menor que 10. Beleza? Tranquilo. E a terceira é o incremento ou decremento da variável de controle do loop. Ou seja, nesse caso, x é atribuído de 1 a cada passagem pelo comando. Após vem a sequência de instruções e o comando é delimitado por chaves. Tranquilo? Agora, tem uma pequena observação, uma pequena curiosidade no caso. As 3 seções do loop, nenhuma delas é necessária, ou seja, eu poderia tranquilamente colocar for, ponto e vírgula, ponto e vírgula, ponto e vírgula. Não é uma coisa recomendada a se fazer, que geraria um loop infinito se não tivesse nenhuma condição de parada dentro das instruções, mas é possível, executaria tranquilamente no compilador e pode ser também que o examinador queira cobrar essa pequena especificidade da linguagem Java. Vamos à questão. Questão número 3, concurso da CHESF 01 de 2012, o edital, cargo de analista de sistemas, questão número 48. Considere o trecho de código que corresponde ao método principal de uma classe em linguagem Java. Aqui está o código à nossa direita, tem o método main. E o que o examinador quer saber? Qual o resultado produzido por esse método quando ele é corretamente executado? Então vamos ver essa questão tranquilamente, vamos ver passo a passo. O aluno que tiver dúvida, toda essa dúvida será sanada a partir dessa explicação. Vamos lá. A primeira parte é inicializada variável n, variável x com valor 0, como podemos ver no quadro à direita, e é apenas declarada a variável i do tipo inteiro. Tranquilo? O while é executado 10 vezes. Por quê? N é inicializado com 1, enquanto n for menor que 10, ou seja, execução 10 vezes dessa parte do programa. Dentro do while tem o if, com uma condição n, operador resto, que vimos na nossa explicação, 2, diferente do zero. O que isso quer dizer? É apenas uma pergunta. N é ímpar? Essa condição de ímpar será executada para todo n que seja
esteja no conjunto 1, 3, 5, 7 e 9, que são todos os números ímpares contidos no nosso valor de n possível, que seria de 1 a 10. Tranquilo? Tranquilo. Essa parte do if executado com esses valores. Vamos para a terceira parte do nosso código. Dentro do if temos um for. Esse for só será executado quando n possuir o valor 9. 3 vezes 3 é igual a 9, ou seja, i vezes i. 9 é menor ou igual a n? Sim, 9 é igual a n. Então, esse for só será executado para n igual a 9. Só executará uma vez. Dentro do for temos o if. If n. Quem é n? N é 9, foi o único valor que satisfez essa condição. 9, resto i é igual a 3. É igual a 0? Não, não é igual a 0. Então, logo, não entrará no break. O break é o comando para se sair de um comando de repetição. Essa condição não satisfeita, será executado o próximo if e só será menor que n para os valores 5, 7 e 9. Para os valores 5, 7 e 9, x será acrescido de 1. X será acrescido de 1 por 3 vezes, certo? Como vimos no slide anterior, e só será menor que 9 para 5, 7 e 9. X será acrescido de 1 por 3 vezes, ele inicializou em 0, seu valor final será 3. Logo, resultado da questão, alternativa D, qual o resultado produzido pelo método quando é corretamente executado? Alternativa correta, letra D, 3. Antes da nossa próxima questão, faremos uma revisão sobre o método main. O método main é um método criado para que qualquer classe vire uma classe executável. Ou seja, ao rodarmos essa classe, ao executarmos essa classe, o método main será disparado. O método main ele possui uma assinatura padrão. Nessa assinatura padrão, ele receberá um array de strings. A assinatura é a que podemos ver aqui abaixo. Public static void main string. Essa nomenclatura entre colchetes indica que é um vetor. É um vetor com o nome de args. Nós poderemos passar para o método main vários valores que são argumentos. Como esses valores estão em um vetor, nós podemos passar quantos argumentos forem necessários. Esses argumentos, se nós quisermos passá-los por linha de comando, será essa a sintaxe. Java, comando Java no nosso prompt. Classe teste é o nome da classe, pode ser um nome da classe de vocês. E aqui passando os valores. Valor 1, valor 2 e valor 3. Todos eles separados por espaço. Agora aqui uma pequena observação que achei interessante colocar. E se quisermos passar uma string com espaços em seu interior? Passaremos esse valor com aspas duplas. Podemos ver aqui, executamos o comando Java, chamamos a classe teste e passamos dois valores. Valor sem espaço e valor com espaço entre aspas duplas. Essa é a sintaxe que deverá ser feita. Isso é apenas uma observação, pode ser só para curiosidade ou pode ser que caia uma questão de concurso. Achei interessante e coloquei aqui no material. Mais uma informação para vocês. Vamos à questão. Questão número 4 do nosso material, prova da Petrobras Distribuidora, edital número 1 de 2011, prova de analista de sistemas, ênfase em Java, CRM Web, questão de número 21. Analise o código de um programa Java a seguir. Temos aqui a classe com o nome de testa_args. Temos aqui o método main com a assinatura que já comentamos anteriormente na nossa explicação. E esse método main apenas imprime o sexto argumento do vetor, o sexto elemento do vetor. Por que sexto? Porque todo vetor é inicializado com o índice 0. Então aqui é apenas uma pegadinha. Tem aqui o comando Java, espaço, -hotspot, nome da classe testa_args e os parâmetros passados para a classe testa_args. A ideia era que o candidato marcasse o 5. 1, 2, 3, 4, 5 é o quinto elemento do vetor, resposta 5. Mas não.
Como todo vetor é inicializado em 0, o que será impresso será o sexto item do vetor, ou seja, a string 6. Alternativa correta, letra E, 6.